Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço o meu pãozinho delícia. Gente, essa receita é uma receita adaptada por mim, porque eu fazia pãozinho delícia e não ficava igual a gente compra na padaria. Então, essa receita eu fiz e ficou muito bom. Eu botei aí na tigela 200 ml de leite morno, um pacotinho de 10 gramas de fermento seco e também coloquei aí 4 colheres de açúcar e mexi, tá? Essa é a primeira etapa aí do nosso pãozinho. Deixei descansando aí essa mistura por 5 minutos e ficou assim, pra fermentar, tá, gente? 5 minutos no micro-ondas, no lugar quentinho. Aí depois eu coloquei sal, uma colher de chá de sal, 2 ovos, meia xícara de óleo, tá certo? E aí eu fiz essa mistura aí, tá? Misturei todos esses líquidos para a gente começar a adicionar a nossa farinha de trigo. Aqui eu utilizei 500 gramas de farinha de trigo, mas depois eu coloquei mais um pouquinho enquanto eu sovava a massa. Eu separei mais um pouquinho, em torno de 10 gramas para ir sovando a massa. Mas mais pra frente vocês vão ver, tá certo? Enquanto isso eu vou colocando essas 500 gramas aos poucos, tá? Colocando, mexendo, que é pra gente ver o ponto da nossa massa. Tá certo? Esse pãozinho fica muito delicioso, como eu falei pra vocês. Eu demorei muito para chegar nessa receita, porque toda receita de pãozinho que eu fazia ficava muito ruim, ou ficava muito mole, ou não ficava igual o pãozinho delícia aquele pãozinho delícia da padaria, sabe? Não ficava bom, nunca ficava bom. Então, eu testei essa receita aí algumas vezes até chegar no ponto de deixar igual pãozinho delícia, tá certo, gente? E deu super certo. Aí já vi que tava no ponto de sovar a massa. O segredo desse pãozinho delícia é sovar, tá, gente? Sovar a massa aí. Então já vi que não dava mais para mexer com a colher, que já tava no ponto de eu começar a sovar, né? Então eu comecei a sovar no vaso para ver se estava certo, mas eu percebi que era melhor colocar na pia. Então eu adicionei o resto da farinha, aí tem as 500 gramas, tá, gente? 500 gramas de farinha. Eu adicionei aí na massa, no nosso líquido, né? Naquele líquido lá, aquela mistura líquida lá, tá, gente? E aí eu fui salvando aí eu percebi que era melhor eu colocar na pia, e aí eu coloquei aí mais um pouquinho de farinha dentro desse pote, cerca aí de 20 gramas a mais de farinha, e coloquei sobre a pia aí para ir sovando a nossa massa. E aí você sova essa massa, pode ficar tranquila, vai pensando aí nas coisas, vai sovando com amor e carinho, que uma hora você termina de sovar. Você vai sovar ela bastante, aí em cerca de 15 minutos você passa sovando ela. Mas aí você sova, vai sovando devagarinho, não precisa ser com muita força, não precisa ser com com muita pressa. Você vai sovando aí que de repente passa esses 15 minutos. A gente fala assim que, nossa, 15 minutos, mas passa rapidinho, tá certo? Então você vai sovando aí essa massa. Eu sovei em cerca de 15 minutos. Colocava farinha quando eu percebi que eu tava colando demais na pia e na minha mão. Eu colocava farinha. Olha só, tá vendo? Eu tô mostrando pra vocês aí, ó. Ainda está colando bastante na minha mão. Bota a mão e ela vem bastante na minha mão. Então eu percebi que ela ainda não estava no ponto. Então continuei sovando essa massa. Estava perto do ponto aí, mas ainda não estava no ponto porque estava colando bastante na minha mão e na pia. Então eu continuei sovando, né? E adicionando farinha. Quando eu percebi que estava colando demais na pia e na minha mão, eu colocava farinha, tá, gente? Aí, tá vendo? Colando na pia. Enfim, aí a gente vai colocando farinha e sovando, colocando farinha e sovando.
Enfim, a nossa massa chegou no ponto que a gente precisa. Ela não está colando mais na minha mão, não está mais sujando a minha mão, tá vendo? Eu pego nela, ela não está sujando mais a minha mão, nem a pia. Então ela chegou no ponto que eu preciso, tá certo? E aí a gente lembra que a gente levou o nosso fermento para ativar na primeira vez, né? A gente deixou o nosso fermento ativar na primeira vez, que foi aquele descanso, né, do fermento com o leite morno. Ele ativou. Durante 5 minutos ele ficou lá ativando. E agora a gente vai para a nossa segunda fermentação. A gente vai deixar essa massa aí 1 hora num lugar quentinho. No meu caso, eu deixei dentro do micro-ondas. Eu antes esquentei o micro-ondas 30 segundos, desliguei e botei Eita, minha que massa. cresceu um pouquinho a nossa massa. Olha só, menina. Como cresceu, gente. Mais que dobrou de tamanho, olha só. Deixei 1 hora ali, 1 hora e meia, na verdade, né? Que eu passei um pouco no tempo. Deixei 1 hora e meia ali no micro-ondas. Eu botei o micro-ondas para esquentar sem nada dentro. 30 segundinhos e depois eu coloquei a massa dentro. Ela vai dar essa murchada quando você pegar, ó. Mas não tem problema, é assim mesmo. Agora a gente vai modelar os nossos pãozinhos e depois eu vou colocar ele para descansar mais 1 hora, tá? Vamos lá. E aí chegou a hora de modelar o nosso pãozinho, né? Como eu falei. E aí eu vou fazendo a trouxinha assim e vou fazendo com que ele fique lisinho a parte de cima. E a parte de baixo, que eu tô fazendo a trouxinha, tá vendo? Eu coloco pra baixo. E aí como ele vai fermentar, né? Novamente, a gente vai deixar mais 1 hora de descanso esse pãozinho. A gente vai modelar agora e vai deixar ele mais 1 hora para ele crescer novamente. Então, pensem que ele vai dobrar de tamanho. Eu tô fazendo ele pequenininho aí, mas ele vai dobrar de tamanho. Então, se o tamanho que vocês quiserem fazer na casa de vocês, vocês pensem que ele vai dobrar de tamanho. Você vai fazer a bolinha e ele vai dobrar aquela bolinha, tá certo? E aí eu fui fazendo essa trouxinha aí, é bem fácil, não precisa untar a mão com óleo, com margarina, com nada, tá? É só ir pegando e fazendo, tá certo, gente? É bem fácil, tá? A partir desse momento agora é bem fácil, é só descansar e depois a gente vai colocar no forno. A gente vai fazer, enquanto nossa massa vai descansando, a gente pode fazer o nosso creme que eu vou ensinar pra vocês agora, tá certo? Então, para fazer o creme a gente vai precisar de 2 colheres de margarina, tá? Você pode usar margarina ou manteiga. Eu utilizei aqui a margarina. Usei 2 colheres aí de margarina. Vou colocar agora 1 xícara de leite, tá certo? Coloquei 1 xícara de leite, leite líquido. Vou colocar também 50 gramas de queijo ralado, parmesão ralado, tá certo? Vou colocar também uma colher de maisena e vou colocar 1 colher de farinha de trigo, tá bom? Se você não tiver maisena, pode colocar 2 colheres de farinha de trigo, tá certo? Não tem problema, fica bom do mesmo jeito, tá certo? Se não tiver maisena, não tem problema, coloque só a farinha de trigo que fica bom ainda assim. Já fiz e deu super certo, tá? E também eu coloco uma pitadinha de sal, que é para poder equilibrar, né? E coloquei também creme de leite. O creme de leite aí eu coloco bem a gosto mesmo. Se vocês não quiserem colocar o creme de leite, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Como eu falei, acerta um pouquinho do sal. Se vocês acharem que o sal da margarina e do queijo ralado não foi suficiente, vocês colocam uma pitadinha de sal. E eu coloquei aí uma pitadinha de sal para poder dar uma salgada assim, porque eu achei que não ficou sal suficiente. Mas aí é a gosto de vocês, porque o sal para mim pode ser um, para vocês pode ser outro, tá bom? E aí você só vai deixar engrossar agora, bem rapidinho. Você vai mexendo aí, porque para não empelotar, né, nem a farinha, nem o amido. Então você vai mexendo aí durante esse processo que tá no fogo, aí você vai mexendo sempre, que é para não empelotar. Rapidinho dá o ponto, tá certo? Bem rapidinho aí você vai perceber que vai engrossar o nosso creme. Fica muito gostoso esse creme, e esse creme é o que dá realmente o sabor todo especial no nosso pãozinho delícia, tá? Então, é bem fácil, bem gostoso, bem rápido. Coloquei mais um pouquinho de queijo ralado, que eu achei que eu tinha colocado
menos do que 50 gramas, então coloquei mais um pouquinho. Aí você vai ver aí que vai engrossar. Eu vou desligar, é bem rápido, ó, bem rapidinho mesmo, tá em tempo real aí, não acelerei nada do vídeo. Bem em tempo real e já tá pronto o nosso cremezinho para colocar no... Quanto mais tempo você deixa aí após o processo de engrossar, mais grosso o seu creme vai ficar. Só o pãozinho cresceu, aqueles pãozinhos que eu formei para vocês, que vocês viram aí, eles cresceram, olha o tanto que eles cresceram, tá vendo? Passou uma hora e agora eu vou colocar eles no forno. Meu forno tá bem quente porque eu acabei de tirar aqui o negócio, ó. Botei ele no forno e não demora nada, tá, gente? Tem que ser esperto aqui pra ser bem rapidinho. Coisa de 10 minutos, tá, gente? Vocês têm que ficar de olho que o pão não pode ficar moreninho, ele tem que ficar branquinho em cima, tá? 10 minutos você vai olhar o seu pão pra ver se ele já assou. Não deixa ele ficar moreno, ele tem que ficar um pão branquinho. Aí eu passo manteiga, margarina ainda quente e vou polvilhando o queijo ralado, tá? E fica uma delícia demais o nosso pãozinho. Vou polvilhando aí o queijo ralado por todo o pãozinho. E é isso, não deixa ele ficar moreninho, tá? E vou botar o nosso creminho aí dentro do pão. Fica maravilhoso, ó, perfeito, perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da receita, que faça, que goste, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Beijinhos, até o próximo vídeo.